Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas e 7 minutos, 8 horas mais 7 minutos, você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM, na manhã desta segunda-feira, 16 de maio de 2016, para Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia 3762-4040 e carnes temperadas Dália. Fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, esse final de semana começou o Campeonato Brasileiro, começou o Série Ouro de futsal também, e a gente vai falar aqui sobre futebol nessa segunda-feira, na manhã da Tirol FM. Está conosco o professor da Juventus, professor técnico da Juventus, Christian Costa. Afinal de contas, alguns atletas teutonienses estiveram aí pela Europa na semana, 15 dias atrás. É isso, Christian? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes, exatamente. Retornaram segunda, né? Isso, terça-feira. Terça-feira. Bom, essa viagem aí pra Europa, né? Você, recordo que ano passado o seu pai nos escutava aqui no microfone e me ligou dando essa notícia, né? Que você tinha sido convidado novamente para acompanhar a criançada e acompanhar o time brasileiro que foi representado, né? Exatamente, é uma competição organizada pela FIFA e pela Federação Francesa. É o Mundial de Clubes Sub-13, onde tem olheiros das seleções de base da França, e tanto masculino quanto feminino. Então é um torneio muito importante. Ano passado eu fui com a Sub-15 para uma outra competição em uma outra cidade, outra região da França, e com um nível muito bom, porém não tão bom quanto esse. Esse exatamente é um nível altíssimo de futebol. Sabe que, e o interessante é que a região e a comunidade lá abraçam a competição, né? Nós conversávamos aqui com o nosso diretor, o Marcos, e também com a Viviane, que tiveram aí o seu filho Lucas acompanhando na viagem, e eles falavam do envolvimento da comunidade, né? Muito parecido com o que acontece aqui no Brasil também, mas lá a cidade para, né? Me parece que até é feriado na cidade para que acompanhe a competição, é isso? Exatamente, essa competição começou há muitos anos atrás, na cidade de Plomelin, e hoje ela se estende às cidades vizinhas, com 8 sedes, porque cresceu de uma maneira, essa competição ela tem uma importância tão grande, que, como tu disse, para a região toda lá, né, e aí pro pessoal poder ajudar e acolher os meninos. Independente do clube, tá, que nem tem Lyon, tem Paris Saint-Germain, tem Bate Borisov da Rússia, equipes profissionais e tradicionais do futebol mundial. Todos eles, comissão técnica e os meninos, ficam na casa das famílias. Isso é uma coisa que é tradicional da competição, e eles não abrem mão. Porque como são meninos de 13 anos, eles ganham essa diversidade cultural, de convivência. Isso é uma parte do amadurecimento, eles não abrem mão disso. Isso é interessante, porque aqui no Brasil a gente tem a cultura de que o clube que é grande tem que dar hotel, tem que, né, independente da idade, os meninos de 11 anos tem que estar num hotel. Não. Lá eles tratam super bem, comida muito boa, eles acompanham a gente para tudo que é lugar, organizam passeios, e como eu já falei, comem muito bem, e não tem necessidade de ficar em hotel. Então eles não abrem mão disso, a equipe que vai lá fica... ficam entre duplas, os garotos conhecidos, né, por exemplo, da Juventus, ficam juntos, da Juventus, da equipe brasileira, não fica, por exemplo... Um brasileiro, as equipes mantêm os amigos, os conhecidos entre eles. Não tem essa necessidade de um brasileiro ficar na mesma casa de um russo, por exemplo. Seria bem complicado. Né? Não. Essa troca ela ocorre nos jogos. Por exemplo, o brasileiro com o russo. Lá fica sempre em duplas. Digamos, a equipe do Brasil ficam os 2 brasileiros. E aí tu tem essa outra diversidade, tu já tem ali uma relação com os franceses, né? Eles se esforçam para falar o português, isso é muito legal. Eles se preparam com dicionário, se preparam com tradutor, eles estudam um pouco o português, porque eles já ficam sabendo com antecedência qual o país que eles vão receber. Então é tudo muito organizado, tem fila de espera de famílias para alojar os meninos. Isso é uma coisa que talvez aqui não funcionaria, porque a gente sabe da nossa cultura que ainda a gente não está preparado para aceitar as diferenças, né? Algumas pessoas sim, mas pela grande maioria, pelas experiências que a gente tem aí conversando com o pessoal, seria difícil, né? Tu abrir a tua casa, que nem eles fazem, dar o quarto do teu filho para pessoas desconhecidas de outro lugar para ficar. Então é uma coisa de se louvar, assim, de se respeitar muito, e claro que a gente fez de tudo para não bagunçar, assim, para os meninos, né? Respeitar as normas da casa, que às vezes são diferentes das nossas aqui, né? É uma cultura, como tu disseste, né?
é a oportunidade de conhecer uma nova cultura também. Bom, e falando do futebol, Christian, as equipes, como se postou a equipe brasileira, como vocês foram na competição, qual é a expectativa de próximas oportunidades para essa mesma equipe, como vocês montam em primeiro lugar a equipe brasileira? Bom, a partir do momento que tem o convite, né, para a gente participar, aí é feita uma seleção dos meninos aqui e a gente repassa essa lista pro pessoal do Planeta Bola, que aí faz reuniões, né, para explicar como funciona, como é que é a viagem. Só para localizar o pessoal, o Planeta Bola que realiza aqui em Teutônia também a Copa Teutônia e em Santa Clara também a competição, né? Isso, exatamente. Tá? É o pessoal que tem essa empresa e organiza essas competições aqui. Eles são os detentores da vaga lá nas competições em acho que mais de 10 países, né? Então é feita essa seleção a partir do treinador que é convidado para acompanhar a categoria e aí sim, tu seleciona dentro do teu grupo as pessoas que têm o potencial tanto financeiro quanto técnico, porque tem um custo essa viagem, porque ela é uma viagem acima de tudo cultural, tá? Ela não é uma viagem dizendo que o menino vai para lá e vai ser vendido pro Paris Saint-Germain, não. Ela é uma viagem cultural, em primeiro lugar, tá? Onde tu vai fazer o que tu gosta lá fora, né? Jogando com as melhores equipes do mundo e também conhecendo os outros lugares, conhecendo outra língua. Então é uma viagem cultural, que a partir daí sim, em segundo plano, tu pode vir a ser convidado, como já aconteceu com vários garotos, tu ser monitorado, né? Porque com 13 anos tu jamais vai morar na França para jogar lá, tu vai ser monitorado no teu clube, tá? E aí tem um contato, é feito contato com os pais. Então é uma coisa muito bem organizada, muito bem estruturada, e que eu digo que se eu tiver um filho, e eu pretendo ter, eu espero que ele possa ter essa oportunidade um dia, se ele gostar de futebol, para participar, porque vale muito a pena, é muito legal. Bom, fale um pouco da competição, Christian, como vocês foram, como foi o time brasileiro, né, contra quem jogaram, enfim, fale um pouco aí da competição, como foi aí a rotina de jogos da garotada. Bom, então a gente estava num grupo com 9 equipes, onde tinha equipes da França, naturalmente, né, como tradicionais, como o Lorient, se escreve Lorient, é uma equipe da primeira divisão, formadora de atletas, então a base deles na França é muito forte. Tinha o Anderlecht da Bélgica, também conhecidíssimo, joga a Liga dos Campeões, Bate Borisov da Rússia, e aí algumas outras equipes para nós aqui não tão conhecidas, da Noruega, que é o Vidar, né, e outras equipes francesas, time da casa, né, o Quimper, que é uma cidade grande lá da região da Bretanha, onde a gente estava. A gente fez bons jogos. O primeiro jogo foi o nosso melhor jogo contra o Bate Borisov da Rússia. A gente ganhou de virada 2-1. São jogos com tempo diferente do que a gente joga aqui. Então são dois tempos de 12. Dois tempos de 12. É reduzido o tempo porque tu tem mais jogos no dia. Então, por exemplo, primeiro dia a maratona de jogos foram 4. Num dia. Então começa a pesar, né, a perna no final do dia. Então se fosse o tempo normal aqui, que é pelo regulamento é 30-30, tu não praticamente teria que levar um plantel de 25 jogadores. Sim. Né, e aí é impossível, porque a gente tem 16 vagas para levar. Não pode escrever mais. Então a gente fez um excelente jogo, o primeiro jogo, até pela situação, saímos perdendo. Era uma boa equipe, bem estruturada. É uma escola de muita força, a escola russa. E a gente conseguiu superar e vencer por 2-1. Na sequência a gente já pegou o Lorient e o Anderlecht, que eram as outras duas equipes favoritas da chave. E a gente teve um revés aí de 1-0 nos dois jogos. Aí faltou um pouquinho na nossa parte psicológica. A gente não estava adaptado, não soube conduzir isso de uma maneira mais tranquila. A gente não como é que a gente fala? Não deu a pegada aquela que faltou. Talvez um pouco pelo aspecto físico, por sentir mais jogos no dia. Não sei, mas faltou um pouquinho e aí refletiu da parte técnica, que é onde eu sei que os meus atletas não deixam a desejar, porque eu acompanho eles aqui. Então foi a gente diz, brinca, uma pane geral. Sim. E aí a gente perdeu e aí já complicou na classificação. Mas a gente seguiu, ganhou o último jogo do dia contra a equipe da casa, e aí a gente seguiu para o segundo dia de jogos. No segundo dia de jogos também a gente teve o primeiro jogo a gente ganhou, e depois também perdemos para o Paris, perdão, que é uma equipe lá da região de Paris mesmo, mas vamos dizer um subúrbio assim, que tem muitos imigrantes da África,
Então uma equipe muito forte, de estatura, de força, mas tecnicamente também não muito forte, nada que a gente não pudesse superar, mas a gente seguiu nessa dificuldade aí, que eu ainda não consegui identificar, conversando com os meninos, essa parte psicológica, o que afetou eles. Aí também a gente perdeu por 1-0. Essa, eu não sei se afeta não, mas essa diferença até a diferença da cultura que nós falávamos, a diferença de estar jogando na Europa, isso mexe um pouco, acredito eu, né? São garotos de 13 anos, né, Christian? 13 anos. Em pleno processo de formação, de afirmação, nas suas escolas aqui no Brasil, na comunidade, no ciclo que vive, né? E daí pra Europa jogar futebol, é toda aquela coisa, né? Aí tu entra naquela questão. Eu, como técnico, eu sempre vou ser competitivo. Claro. Né? Eu vou pensar no resultado, no melhor pra eles, dentro do campo. Então, né, nesse aspecto técnico, eu acho que a gente deixou a desejar. Pode ser, sim, ser esses fatores que tu citou aí. Acredito que sim, que eles sentiram essa diferença, né? Pô, eu tô lá, tô jogando aí, olha, cheio de gente em volta, gente pedindo autógrafo, gente, porque eles amam os brasileiros. A gente, apesar dos últimos, vamos brincar assim, o fiasco, né, que a gente fez aí, nós todos, que a gente é a pátria, né, nós todos brasileiros, eles ainda têm a imagem da superioridade no futebol. Então eles idolatram o brasileiro, eles querem estar perto, eles querem tocar, principalmente as crianças, eles querem um autógrafo, eles querem estar junto jogando. A torcida, eles pegam lata para bater, para simular que é o samba. Então assim, é uma coisa espetacular. Sim. Então talvez isso vai ser um ganho para nós nas nossas competições aqui, porque eu expliquei para os meninos que eles realmente a gente não está acostumado com isso. Então eles agora estão acostumados. Sim. Eles viram como é que funciona. Então o dia que acontecer de novo, seja aqui ou seja em outro lugar, tenho certeza que eles vão estar bem preparados para assimilar isso. Quantos atletas teutonienses ou da região foram, Christian? Sabe precisar? 6. 6? Isso. 6 da região? 6 atletas da região. Da região. Isso. Foram compor os 16 atletas Exatamente. que foram levados para lá. Bacana, sem dúvida uma experiência fantástica para a gurizada que joga aqui na Juventus, né, aqui em Teutônia e na região também, e puderam ter essa experiência de futebol internacional. Já se distingue muito, Christian, o nosso jeito de jogar futebol com o jeito europeu de jogar futebol nessa categoria com 13 anos. A gente sabe que existe uma diferença enorme, né, do futebol brasileiro para o futebol europeu. Já é perceptível, você como profissional do futebol agora falando, que há uma diferença de clubes brasileiros e europeus já na base, com 13 anos, do estilo de jogar, da predominância da parte técnica, da parte física, há uma diferença bastante grande, de fato? Assim, hoje tá tudo, futebol é globalizado, né? A gente tem acesso às informações aí sobre o que se faz na Espanha, o que se faz na Alemanha. Então, em alguns aspectos, tá ficando parecido. Tá tudo muito parecido. Mas ainda persiste, por exemplo, a escola russa é uma escola de força. Não tem. Os meninos com estatura baixa, eles são firmes. É impressionante. Eles têm por cultura isso, jogar muito forte, uma parte tática muito bem definida na questão defensiva. Então, e foi assim que a equipe do Krasnodar da Rússia ficou campeão em cima do Lyon da França. Uma diferença técnica muito grande do Lyon para eles, porém a dedicação tática e essa força fez com que eles segurassem o jogo e levassem para os pênaltis. E aí ganharam. Mas é diferente nesse quesito. Claro, o brasileiro, se tu pegar o jogador brasileiro, ele tem a ginga, é diferente por questões culturais aí, desde a música, isso na literatura atrás, e eu concordo, o brasileiro é diferente nesse quesito. A gente ainda tem uma essência diferente, mas os outros, e aí nós vamos ter que correr atrás, na parte técnica e tática, no desenho, eles são muito mais disciplinados. É aí que está a diferença. É no comportamento, na forma que tu assimila o que o profissional que está te acompanhando vai passar. Isso desde pequeno. Eu ia te perguntar, e reflete nitidamente no futebol profissional. Exatamente. Uma coisa diferente e engraçada é que aqui todo mundo é técnico. Então todo mundo que vai para a beira do campo opina, e principalmente em escolinha, em relação ao filho. Né? O filho tem que ser o atacante, o 9, o que faz gol. E às vezes ele é um excelente jogador, mas não naquela posição. E aí ele tem que prestar atenção no orientador dele, no cara que está com ele treinando. E isso lá não acontece. O pai, na beira do campo, não grita pro filho, ele grita pra equipe.
entendeu? Ele grita, ele grita grito de incentivo, como aqui tem o dale, 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 aqui lá é o ale, então, e todos eles, então, ale, bate Borisov, ale, esse é o canto. Eu tenho vídeos. Não individualiza, né? Não, é a equipe. A questão com respeito à arbitragem, eles ficam brabos igual a gente, eles contestam, mas não alto. Eles contestam entre eles ali dentro da torcida. Então, assim, ó, é uma coisa cultural. Aí os meninos lá, então, eles escutam o que foi treinado, eles escutam o técnico. E aí eles fazem o que é combinado. E aí que dá o resultado. Sim. A disciplina, porque aí tu tem uma disciplina. E nós vimos nitidamente, né? Tu falavas antes da última Copa do Mundo, onde o Brasil foi jogar com um jogador só, né? No momento que o jogador acabou se lesionando, deu tudo o que aconteceu, que foi o caso do Neymar. Essa parte coletiva é muito... A gente, olhando a Champions, a gente fala, nossa, mas da onde vem essa obediência tática e técnica? Onde vem esse futebol coletivo? Vocês já percebem isso nessa base, Christian? Cara, por isso essas viagens são sensacionais. Isso dá muita cancha pro nosso atleta. Eles são extremamente disciplinados nessa questão tática. A equipe, ela é maior do que qualquer coisa. O coletivo é maior do que o jogador. Não tem um jogador que é superior à equipe. Nós perdemos ele e acabou o mundo. Não, pelo contrário. Tem o outro lá louco para entrar e fazer aquela função ali. Ele treinou assim, ele sabe o que tem que fazer. Isso não tem outra coisa a não ser a disciplina. Ao tu comprar a ideia do teu técnico, isso é na empresa. Se tu não comprar a ideia do teu chefe, do que ele quer, do que ele almejou, não vai dar. Não vai dar. Não, sem dúvida. Acho que tem aspectos importantes, né? Vocês tiveram essa experiência. 8h25, primeiro jornal para Colégio Teutônio, cursos técnicos noturnos, carnes temperadas Dália. Estamos conversando com Christian Costa, ele que é treinador, professor da Juventus e que teve aí para a Europa. Segunda oportunidade que tu tiveste? Isso. Eu fui com a Sub-15 para Tiel, que é uma outra cidade, ano passado, também na mesma época. Foram 3 meninos aqui de Teutônia, 5 da região. E a gente ficou em 8º lugar. Também na França? Também na França, isso. É comum esses torneios ao longo da Europa? São comuns esses torneios dessa forma, esses campeonatos, Christian? São. É porque lá é a época que tem feriados e que o clima já está mais favorável, né? Tá entrando a primavera. Então é aí onde começam a ocorrer as competições lá na Europa. E como são países próximos e tem um sistema de transporte muito eficiente, tanto nas estradas, que são de ótima qualidade, para tu colocar um ônibus ou o sistema ferroviário ali, o trem, então fica muito tranquilo para fazer esse translado, esse deslocamento. Então acontecem competições de altíssimo nível, de várias categorias, durante esse período. E aí algumas o Planeta Bola então tem a vaga, e aí a gente tem, desde o ano passado, tem a oportunidade de participar, dos meninos serem extremamente educados, comprometidos com tudo, extra-campo, dentro do campo óbvio que também, mas principalmente extra-campo. Então a gente tá com uma ótima imagem perante o pessoal lá fora e a nossa comunidade como um todo, e a gente recebeu o convite para voltar ano que vem, tá? Com a categoria então 2004, e a gente já começou o processo de planejamento. Provavelmente a gente vai estar lá ano que vem novamente. Legal, acho fundamental a importância. Acima do futebol tem a questão da cidadania, da educação, e não que a gente queira copiar nada de europeu, mas é sempre bom a gente comparar e ver que há uma possibilidade tanto no futebol quanto na questão do cidadão. Enfim, Christian, para finalizar, a Juventus com competições, né, no Ligaf bombando aí, é isso? Exatamente, a gente tem um jogo agora, enfrentamento contra o Grêmio quinta-feira, na LG, quinta-feira dessa semana, na LG, categorias 2006, 2005 e 2003, tá? Sub-10, Sub-11 e Sub-13, a partir das 14 horas. Então quem tiver um tempo disponível, quiser prestigiar um bom futebol de qualidade aí nas categorias de base, por favor, compareça, que é muito importante esse apoio aí, principalmente contra uma grande equipe. LG, 14 horas. A partir das 14 horas. Isso, a Sub-10 o primeiro, Sub-11 o segundo e Sub-13 o terceiro. Legal, bacana, é bom bate-papo aí, Christian, legal. Sempre é bom que a gente possa ter também esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio que faz a Juventus com outras cidades aqui da região e do estado do Rio Grande do Sul, e também através de outras competições, como você acabou de participar aí da gurizada. Vem uma bagagem, né, para finalizar nosso bate-papo. Vem, por mais que sejam pré-adolescentes com 13 anos, mas
serve como experiência acima de tudo para essa gurizada, né? Exatamente, nós estamos com homenzinhos de volta. Foram meninos, voltaram homenzinhos. Você pode ter certeza que a cabeça deles, ela tá diferente, algo mudou positivamente, e do professor também, tá? Porque a gente sempre precisa aprender, a gente sempre tem que estar buscando conhecimento. E eu não fui lá passear, tá? Eu fui lá trabalhar, e claro, a gente aproveita, faz os passeios que estão no cronograma, mas eu me preocupei muito em estudar as outras equipes, em conversar com muita gente que tenha mais experiência que eu na parte técnica, e tô voltando com uma cabeça um pouco melhor, acho que vou poder contribuir aí. Bacana, show de bola. Um grande abraço, boa semana, Christian. Igualmente, um abraço para você e para todos os ouvintes. 8h28, vamos encerrando por aqui o primeiro jornal, né? O papo é bom, o tempo passa voando. Amanhã a gente traz mais informações, sempre as primeiras informações do seu dia, às 7h30, contando com o apoio de Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. 3762-4040 é o telefone. E carnes temperadas Dália, rápidas, fáceis e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Já te convidando, a gente vai estar falando mais de esporte logo mais às 11h15, com toda a nossa equipe, falando da derrota da Teutônia Futsal e do empate de Grêmio e do empate do Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Começou o Brasileirão, começou a Série Ouro, e a Tirol FM vai estar prontinha para contar tudo para você. Tá certo, gente? Aproveite seu dia. Até mais.